Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, mais os jogos do Campeonato Gaúcho. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Corinthians e Santo André. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou com o Santos. Já o Santo André, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista, perdeu do Mirassol. O Corinthians que chega para essa última rodada com o primeiro lugar do grupo C já garantido. O Santo André, por sua vez, nessa última rodada não tem chance de classificação e muito menos de ser rebaixado. O Corinthians que chega para essa partida invicto dentro de casa no Campeonato Paulista. Vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Já o Santo André, por sua vez, vem de 3 jogos sem saber o que é vencer. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Santo André no histórico recente vir dando trabalho para o Corinthians em alguns jogos, eu acredito que o Corinthians tenha tudo para deixar uma última boa impressão antes das quartas de final jogando em casa, já que o Corinthians vem fazendo excelentes jogos dentro de casa nesse Campeonato Paulista. Eu vou numa vitória tranquila para o Corinthians nesse jogo, eu vou de 3 ante o Corinthians. Agora vamos falar de Ituano e Santos. O Ituano no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu do Bragantino. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou o clássico contra o Corinthians, como já mencionado. O Ituano que no meio de semana teve classificação contra o Princesa de Solimões na Copa do Brasil. Já o Santos, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar após o clássico. O Ituano que chega para essa partida em terceiro no grupo C, com chance de classificação e ao mesmo tempo correndo risco de rebaixamento. Já o Santos chega para essa partida em terceiro no grupo A, com chance de classificação. Para o Ituano classifica, ele precisa ganhar do Santos e torcer para que o São Bento pelo menos empate contra o Bragantino. Em caso de um empate para o Ituano classifica, ele precisa torcer para que o São Bento tome pelo menos 4 gols do Bragantino e que a Ferroviária não vença a IT de Limeira. Para evitar o rebaixamento em caso de um empate ou uma derrota, o Ituano precisa torcer para que a Ferroviária não vença a IT de Limeira ou que a Portuguesa não vença o Mirassol. Já o Santos, para classificar, por sua vez, precisa ganhar do Ituano e torcer para que o Botafogo de Ribeirão Preto pelo menos empate contra o São Paulo. Em caso de um empate, o Santos precisa torcer para que o Botafogo de Ribeirão Preto seja derrotado pelo São Paulo. O Ituano que chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Santos chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Um Santos que tem o momento certo para tentar conseguir sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Paulista. Jogo decisivo, um jogo que o Santos tenta evitar pela terceira vez consecutiva ficar na primeira fase do Campeonato Paulista, que seria humilhante olhando o tamanho do Santos. Já o Ituano, por sua vez, tenta conseguir uma classificação para não ficar abaixo das expectativas que foram depositadas no time. E um rebaixamento então seria um completo desastre. Um jogo que para os dois times é como se fosse uma final nessa última rodada. Eu vou num empate para esse jogo e eu acho que os dois times vão ficar na mão de outros resultados. Eu vou de 2-2. Agora vamos falar de Guarani e Palmeiras. O Guarani no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou da IT de Limeira. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou da Ferroviária. O Guarani que está em quarto no grupo B não tem mais chance de classificação e muito menos de ser rebaixado. Já o Palmeiras que está em primeiro no grupo D tenta confirmar a melhor campanha da primeira fase. Para isso acontecer, o Palmeiras depende dele, só basta ganhar. Em caso de uma derrota, o Palmeiras precisa torcer para que o São Bernardo pelo menos não empate contra o Água Santa. E em caso de um empate, o Palmeiras precisa torcer para que o São Bernardo não vença o Água Santa. O Palmeiras, que é o único invicto do Campeonato Paulista até agora, tenta pelo segundo ano consecutivo terminar invicto na primeira fase. Já o Guarani nesse último jogo tenta quebrar um tabu. O Guarani não ganha do Palmeiras desde 2012. Esse jogo, vamos lá. O Palmeiras que tem a chance de poupar os titulares, já visando as quartas de final nesse último jogo. Contra o Guarani que vai jogar só para cumprir tabela, mas que pode ganhar uma moral enorme se tirar a invencibilidade do Palmeiras na última rodada. Eu vou numa vitória do Guarani para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Guarani. Agora vamos falar de Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. O Botafogo de Ribeirão Preto no seu último jogo perdeu do Água Santa. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu do São Bernardo. O Botafogo de Ribeirão Preto que no meio de semana teve classificação contra o Parnaíba. Já o São Paulo, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo de Ribeirão Preto que está em segundo no grupo A. Já o São Paulo está em primeiro no grupo B. O
O Botafogo de Ribeirão Preto que depende só dele para conseguir a classificação. Em caso de uma derrota ou um empate, o Santos precisa ter o mesmo resultado contra o Ituano, o Botafogo de Ribeirão Preto se classificar. Já o São Paulo, que tenta confirmar o primeiro lugar do grupo B, precisa ganhar também. Em caso de uma derrota ou um empate, o Água Santa precisa ter o mesmo resultado contra o São Bernardo. O São Paulo que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O São Paulo não ganha do Botafogo jogando em Ribeirão Preto desde 2014. Esse jogo, vamos lá. Pelo nervosismo que o Botafogo de Ribeirão Preto vai ter para esse último jogo, já que é um jogo que ele depende dele, vai enfrentar um dos grandes. E pelo São Paulo ter a chance de poupar alguns titulares já avisando as quartas de final, eu vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos começar falando de Bangu e Fluminense. O Bangu no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu do Volta Redonda. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca, ganhou da Portuguesa da Ilha. O Bangu que tenta uma vitória para ainda ter chances matemáticas de classificação na última rodada. Já o Fluminense tenta uma vitória para tentar reduzir a diferença com relação ao Flamengo na briga pela melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca. O Bangu, para ter chances matemáticas ainda de conseguir uma classificação na última rodada, precisa ganhar do Fluminense e torcer para que Botafogo, Volta Redonda e Vasco não vençam seus jogos. Em caso de um empate ou uma derrota, o Bangu já está eliminado faltando uma rodada. Já o Fluminense, para ainda ter chance de fazer a melhor campanha da primeira fase, precisa ganhar do Bangu e torcer para que o Flamengo pelo menos empate o clássico contra o Vasco. Em caso de uma derrota ou um empate, o Fluminense já não tem mais chance de fazer a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca. O Fluminense que tenta sua quarta vitória consecutiva. Esse jogo, vamos lá. Pela queda de rendimento que o Bangu teve com relação àquele time do início do Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense tem tudo para conseguir uma vitória tranquila nesse jogo. Eu vou de 3-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Resende e Botafogo. O Resende no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu do Nova Iguaçu. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu o clássico do Flamengo. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Resende foi eliminado por Ferroviário do Ceará. Já o Botafogo, por sua vez, conseguiu uma classificação sofrida contra o Sergipe. O Botafogo tenta uma vitória para entrar na zona de classificação para a semifinal e depender só dele na última rodada. Já o Resende tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Resende que pode já se livrar do risco de rebaixamento já nessa rodada. Para isso acontecer, o Resende precisa ganhar do Botafogo, torcer para que o Boa Vista pelo menos empate o seu jogo contra o Nova Iguaçu. O Resende que chega para essa partida 7 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Botafogo chega para essa partida 3 jogos sem vencer. O Resende que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Resende não ganha do Botafogo desde 2019. Esse jogo, vamos lá. Pelas más atuações que o Botafogo teve nos 3 últimos jogos, sendo que 2 delas foram em clássicos, é um jogo que, assim, analisando que o Resende é o penúltimo colocado do Campeonato Carioca, tá brigando contra rebaixamento, é um jogo que o Botafogo não só tem a obrigação de ganhar se quiser classificar, mas de também apresentar um bom futebol. Eu vou de 2-0 pro Botafogo nesse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Vasco. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou o clássico contra o Botafogo. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Boa Vista. O Flamengo que no meio de semana teve visita da Recopa para o Independente Del Valle. Já o Vasco, após o jogo contra o Boa Vista na segunda-feira, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo que tenta uma vitória para já confirmar a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca. O Flamengo que já pode confirmar a melhor campanha antes de entrar em campo, desde que o Fluminense empate ou perca do Bangu. O Vasco que tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para a semifinal. O Vasco que já pode confirmar sua classificação, inclusive, desde que o Botafogo e o Volta Redonda não vençam seus jogos e o Vasco ganhe do Flamengo. O Flamengo que em 5 jogos no Maracanã nessa temporada ganhou todos os 5. Já o Vasco, por sua vez, tenta sua 4ª vitória consecutiva. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um clássico que tem um atrativo interessante, porque vamos lá. De um lado você tem um Vasco que pode aumentar a pressão no Flamengo. O Flamengo já não vem jogando bem. Tem a pressão com relação ao trabalho do Vitor Pereira, vem de vice no meio de semana. Já o Flamengo, por sua vez, tem a chance de atrapalhar o seu rival na luta por uma classificação. Como o Flamengo é um time que consegue se sobressair em clássicos nos últimos anos, eu vou numa boa vitória do Flamengo para esse clássico. Eu vou de 3-1 pro Flamengo. Agora vamos falar da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Vamos começar falando de Democrata, de Governador Valadares e Atlético.
O Democrata de Governador Valadares no seu último jogo no Campeonato Mineiro empatou com a Patrocinense. Já o Atlético, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Mineiro empatou com a América. Os dois times que tiveram o jogo no meio de semana, o Democrata foi eliminado da Copa do Brasil por Santa Cruz. Já o Atlético teve classificação na Libertadores contra o Carabobo. O Democrata, que chega para essa partida em terceiro no grupo C, tem chance de conseguir sua classificação para a semifinal nessa última rodada. Para isso acontecer, ele precisa ganhar do Atlético e torcer para que o Cruzeiro contra o Democrata de Sete Lagoas ou a Tombense contra o América não vençam seus jogos. Já o Atlético, por sua vez, está classificado com o primeiro lugar do grupo A garantido. Tenta confirmar a melhor campanha da primeira fase. Para isso acontecer, ele precisa ganhar do Democrata de Governador Valadares. Em caso de um empate ou uma derrota, o Atlético precisa torcer para que o América não vença a Tombense. O Atlético, que é o único invicto da primeira fase do Campeonato Mineiro. Já o Democrata tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Democrata não ganha do Atlético desde 2007. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Atlético ter a chance de poupar alguns titulares visando o jogo da Libertadores contra o Milionários no meio de semana e ter a chance de atrapalhar o seu maior rival, já que o Democrata luta com o Cruzeiro por uma classificação para a semifinal do Campeonato Estadual, eu acredito que o Atlético não terá problemas para vencer o Democrata. Eu vou de 2-0 para o Atlético nesse jogo. Agora vamos falar de Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Mineiro ganhou da Caldense. Já o Democrata de Sete Lagoas perdeu do Atlético Clube. O Cruzeiro que está em segundo no grupo C. Já o Democrata de Sete Lagoas está em quarto no grupo B. O Cruzeiro que depende só de si para conseguir uma vaga na semifinal. Em caso de uma derrota, precisa torcer para que o Democrata de Governador Valadares não vença o Atlético. O Ipatinga não vença o Atlético Clube. Ou que a Tombense tome 2 gols ou mais do América. Em caso de um empate, quase mais ou menos a mesma coisa, precisa torcer para que o Democrata de Governador Valadares não vença o Atlético, que o Ipatinga não vença o Atlético Clube, e aí tem uma diferença que a Tombense poderia perder por qualquer resultado para o América, que é classificar o Cruzeiro. Já o Democrata de Sete Lagoas, por sua vez, já está rebaixado, joga só para cumprir tabela na última rodada, tenta conseguir pelo menos sua primeira vitória nessa última rodada do Campeonato Mineiro. O Democrata de Sete Lagoas, que tenta quebrar um tabu nesse jogo, não ganha do Cruzeiro desde 87. Vamos lá. Pelo Cruzeiro depender só de si na última rodada e pelo Democrata de Sete Lagoas não ter vencido nenhum jogo e já está rebaixado, é aquele jogo que se o Cruzeiro não ganhar por pelo menos 3 gols de diferença, a torcida não pode nem comemorar, vamos dizer assim. É um jogo que o Cruzeiro tem que classificar e goleando assim nessa última rodada. Classificar goleando e jogando bom futebol. Eu vou de 4-1 pro Cruzeiro nesse jogo. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar do clássico entre Grêmio e Internacional. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou do Novo Hamburgo. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou do Aimoré. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve estreia na Copa do Brasil contra o Campinense, onde conseguiu sua classificação. Já o Internacional, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que são os únicos invictos até agora do Campeonato Gaúcho. O Grêmio é o primeiro e o Internacional é o segundo. O Grêmio já está com a melhor campanha da primeira fase garantida. O Internacional tenta garantir pelo menos a segunda melhor campanha. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Internacional ter tido a semana inteira livre para trabalhar e os dois times estarem invictos nesse início de temporada, eu vejo o Grêmio um pouco mais preparado para ganhar esse clássico. E ainda mais pela questão do jogo ser dentro da Arena Grêmio, onde o Internacional não costuma se dar muito bem no histórico recente. Eu vou numa vitória do Grêmio pro clássico, eu vou de 2-1 pro Grêmio. Bom, falamos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho. Deixem meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!